Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o Sindicato dos Empregados do Comércio de Jacareí, conversando com Sérgio Golini, nosso amigo jornalista, e com o Luiz Urubatã de Jesus, presidente do sindicato. Urubatã, como é o dia a dia do sindicato aqui na cidade? Bom, eu diria que infelizmente é frenético, né? Que nós temos aí uma quantidade de rescisão contratual um pouco grande para os nossos interesses, por volta de 10 rescisões por dia, fora os nossos atendimentos rotineiros e os atendimentos também do jurídico. Mas, basicamente, é uma rotina que nós temos, voltada basicamente para o comerciário. E muitas vezes nós atendemos até as empresas. Você trabalha numa loja aqui na cidade, sim, mas fica alguém lá no sindicato para receber essas pessoas? Tem um diretor? Eu sou afastado, na verdade. Eu sou afastado. Eu tenho meu elo trabalhista com a Casas Bahia, minha carteira assinada faz parte do estatuto do sindicato, da entidade sindical, que o diretor-presidente seja funcionário de alguma empresa do comércio e seja afastado daquele cargo de funcionário para o cargo de administrador sindical da entidade. Então você fica lá todo dia? Todo dia. E todo dia. Precisa estar ligado a algum comércio da cidade? Perfeito, precisa. Até porque para você representar mesmo a entidade de classe, você realmente precisa ser funcionário de uma categoria. E o sindicato, ele funciona de que horas a que horas? Qual é o endereço dele? O sindicato ele está aqui pertinho de vocês, né? Aqui na rua Batista Cavone, 272, Jardim Leonídia. E nós funcionamos das 8 até as 18 horas. Agora, com relação à situação do sindicato no município, como está? Bom, eu acredito que nós estamos bem, estamos funcionando aí de forma atrativa para o comerciário. Temos várias dificuldades, até por conta de uma legislação que, embora seja protecionista, né, para o comerciário, nós temos uma dificuldade muito grande de se fazer, de exigir que o Ministério do Trabalho faça um trabalho um pouco melhor, até porque o Ministério do Trabalho, em Jacareí, por exemplo, ele é basicamente uma instituição administrativa. Ele não faz aquele trabalho de polícia, aquele trabalho de fiscalizar mesmo. Ele está vinculado a uma administração que é de São José. E São José não tem um número muito grande de fiscais para poder nos atender. Na verdade, para o Vale. Se eu não estou enganado, são cerca de 5 ou 6 fiscais para todo o Vale do Paraíba. Praticamente impossível de se atender de forma efetiva e de forma atual. Ou seja, você faz um pedido para que seja atendido aí durante muito tempo depois. E, Urubatã, você disse que o sindicato tem 12 membros, cada membro desempenha um papel específico ali dentro? Específico, exatamente. A diretoria ela é composta por 6, né? Ela é composta por presidente, tesoureiro e secretário e os seus suplentes. E cada suplente também tem os seus suplentes. Agora, como são resolvidas... Aliás, cada diretoria tem seu suplente, perfeito. Agora, como são resolvidas as questões entre o sindicato e os trabalhadores, essas questões mais complexas, assim, de demissão, de problemas com a empresa? Olha, aí, como as empresas são obrigadas a fazer, depois de um ano, a rescisão no sindicato, e antes de um ano pode ser feita na própria empresa, nós temos 2 etapas. As que são feitas no sindicato, nós fazemos aquele trabalho de política, de sentar, conversar e posicionar o que está errado e pedir para a empresa fazer as correções. A empresa faz as correções ou, às vezes, não quer fazer as correções, então a gente, extrajudicialmente ou judicialmente, a gente tenta resolver dessa forma. As que não são feitas antes de um ano, que podem ser feitas nas empresas, normalmente os funcionários que têm alguma dúvida nos procuram e, posteriormente, a gente faz aí um trabalho de novo aí
administrativo de ligar para a empresa e procurá-los para ver se de forma pacífica nós podemos resolver. E existem reuniões ou palestras que vocês fazem para fazer um vínculo entre vocês e os trabalhadores? Sim, sim. Fora as nossas assembleias mesmo, que são ordinárias, né? E temos as assembleias extraordinárias, também temos algumas reuniões, temos alguns cursos que nós damos para o comerciário. Embora extinguimos agora dois cursos, por falta mesmo de espaço dentro do sindicato, o sindicato está negociando agora um espaço só para o comerciário, um clube, onde nós vamos atender o comerciário aí com vários cursos e eventos também. Existe algum estudo para criar uma faculdade para esses comerciários? Perfeito, perfeito. O sindicato ele está imbuído, na verdade, várias entidades sindicais que estão ligadas à Federação dos Empregados do Comércio, que o presidente é o Luiz Carlos Mota. Temos aí a intenção de criar uma universidade, uma faculdade só para o comerciário. Ela demanda mesmo um trabalho muito grande, mas a Federação dos Empregados do Comércio ela está nos dando todo o apoio nesse sentido. Mas assim, essa universidade, essa faculdade, ela seria criada aqui no Vale? Aqui em Jacareí. Aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí. Ela já existe em algum lugar do Brasil ou não? Não, ela não existe. Ela não existe. Isso aí é um projeto que foi trazido para mim pelo Dr. Luiz e eu abracei, que eu achei muito interessante, e nós estamos desenvolvendo aí uma maneira de trazer para o comerciário a custo muito baixo e de maneira fácil para ele poder se inserir no mercado e em outros mercados também. Então, pessoas interessadas, eu acho que não falta. Com certeza. Cursar uma faculdade. Não falta não, com certeza. Tá, agora, falando um pouquinho mais sobre o trabalho do sindicato, com relação a alguns eventos que acontecem lá. Por exemplo, o Café Sensorial. É um trabalho muito interessante, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. O Café Sensorial, ele nada mais é que uma maneira do sindicato, das entidades sindicais tiveram de trazer, não só para o comerciário, mas como para a população onde existe o sindicato, uma visão do deficiente físico, do deficiente visual. De forma que as pessoas que vão fazer o curso de Café Sensorial, elas se coloquem na condição de deficiente também. E é feito de que maneira? As pessoas elas têm uma interação com os palestrantes. Os palestrantes colocam nelas venda e elas interagem durante o dia inteiro em diversas ocasiões, em diversos afazeres. E qual a importância dos comerciários fazerem esses cursos para ter essa noção de... Você diz do comerciário ou do comerciante? Do comerciante. Do comerciante. Isso. O comerciante ele tem que entender que é preciso, é necessário inserir essas pessoas, que essas pessoas não são incapazes. Essas pessoas elas são portadoras aí de uma deficiência, mas que elas têm capacidade funcional e que podem ser inseridas no mercado. Porque eu acho que coloca-se a pessoa deficiente na empresa e acaba que não tem um treinamento específico para os outros colegas de trabalho a lidarem com ela, um deficiente visual, um deficiente de coordenação motora, né? Sim. Sim, é porque o que acontece quando nós falamos aí em inserção, em inserir no mercado de trabalho, nós estamos falando de dois polos, aquele que está empregando e aquele que convive como empregado. Isso dificulta também, porque os dois têm que estar preparados, tanto o empresário quanto a equipe que trabalha com ele também, para que aquela pessoa que foi inserida mantenha uma rotina de trabalho por muito tempo e continue trabalhando. E aqui em Jacareí, como funciona? Você acha que as empresas estão contratando essas pessoas deficientes? Você acha que ainda deve avançar um pouco mais? Eu acredito que sim, eu acho que ainda está caminhando nesse sentido. Eu vejo várias empresas hoje do comércio contratando deficientes físicos, mas não visuais. Pelo menos na linha, no segmento de venda, eu vejo aí empresas como a Casa Bahia, o Ponto Frio e outras empresas tendo a necessidade de inserir
esses profissionais, mas não na falha, ou aliás, na função e como deficiente visual, mais como deficiente físico mesmo. Os deficientes visuais, eles têm plena condição de trabalhar como vendedor? Eu não diria como vendedor, mas eu diria que na área administrativa, com certeza. Na área de venda, exige um pouco mais de sensibilidade para outras atividades que eu acredito que talvez traga um pouco mais de dificuldade para o deficiente visual. Falando um pouquinho mais abrangente, eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais questionamentos que o comerciário, quais são as principais reclamações que eles levam até você sobre o dia a dia do trabalho deles? Bom, a presidente Dilma foi feliz demais em sancionar, como você havia falado há algum tempo, essa nova lei que regulamenta a categoria. Por quê? Porque o que realmente mais impressiona hoje na categoria, na falta hoje de observância mesmo dos direitos de quem trabalha no comércio é a hora extra, que é demasiada, a carga horária é muito alta. As principais reivindicações também estão na questão salarial e funcional. Como o funcionário ele trabalha muitas horas em várias funções e ganha, na verdade, pouco, ou não ganha, na verdade, sobre aquilo que ele trabalha, ele basicamente ele entende ele não tem as observâncias principais, ou seja, os principais objetivos hoje da representação sindical são exatamente essa. É trazer para o comerciante a impressão de que ele tem que cumprir com o quê? Com salário, o cumprimento das horas, cumprimento de horas extras e pagamento de benefícios para ele. E quando vocês recebem essas, posso chamar de denúncias? Sim. Quando vocês recebem essas denúncias, como vocês fazem? Vocês entram em contato com a empresa, com a direção da empresa para tentar resolver esses conflitos? O primeiro contato sempre com o RH da empresa. O RH da empresa ele tem que ter ciência de que aqueles questionamentos têm fundamento. Alguns questionamentos não têm. Infelizmente, como o comerciário ele não tem conhecimento jurídico de todas essas questões trabalhistas, ele às vezes nos questiona de coisas que ele já recebeu ou de coisas que ele realmente não tem direito. Mas normalmente se faz o contato com o RH da empresa. O RH da empresa também não tem muitas vezes esse conhecimento e aí nós fazemos o questionamento para o jurídico. E as situações das empresas hoje estão muito precárias em relação a direitos trabalhistas, regulamentação ou... O comerciante, ele não se atenta a esse tipo de coisa. Ele não se atenta ao fato de que ele precisa ter o conhecimento, mas não por ele mesmo. Ele tem que procurar o conhecimento através do técnico jurídico. Normalmente, quem dá essas informações para ele são as empresas que fazem o RH. E, normalmente, essas empresas não fazem de forma correta. Ele é muito precário nesse sentido. Eu entendo, eu faço uma boa política com o comerciante justamente por isso, porque eu entendo e eu sei que ele não tem todas essas informações, eles não detêm a informação e fazem da maneira que eles acham que tem que fazer e normalmente eles fazem errado. Bom, nós estamos conversando com o Luiz Urubatã, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Jacareí, e com o jornalista Sérgio Ugolini. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco, falando um pouquinho mais sobre contribuição sindical e outras questões. Daqui a pouquinho a gente está de volta.